Olá, segunda série, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro aqui comigo, pelo Seduc em Ação. Eu sou a professora Fernanda, sou professora de História e aqui vamos trabalhar atividades e alguns conceitos inerentes ao imperialismo, ou também conhecido como neocolonialismo. As habilidades pertinentes, então, à nossa matriz curricular prevêem que a gente compreenda as mudanças socioeconômicas e ambientais resultantes do processo de industrialização, com muita ênfase na questão da segunda revolução industrial. E vamos também identificar o papel das inovações técnicas e tecnológicas às mudanças do sistema capitalista. No século XIX, a China sofreu a ação imperialista de vários países. O artista Henry Meyer retratou a sua visão sobre esse fato em uma charge publicada no ano de 1898 no periódico francês Le Petit Journal. É um jornal, como a gente tem aqui, comum mesmo, tá? Observa essa charge. Por que esse imperialismo sobre a China? A China é muito rica em carvão, até hoje. E sabemos que o carvão vai ser lançado aí como combustível fóssil, muito relevante para a indústria, muito importante, por exemplo, para a produção do aço. E quando a gente se volta para a charge, a gente repara que a China está sendo toda fatiada. E ela está em formato de pizza. Por que esse formato? Fica aí uma curiosidade, tá? As pizzas têm origem na China. Apesar da gente ter um costume de associá-las à culinária europeia, principalmente italiana, mas elas têm sua origem na China. Tudo bem? Mais um fator para a gente pensar o quanto o imperialismo, ou também chamado neocolonialismo, se tornaram tão relevantes para a história, tendo em vista que além das riquezas materiais, minerais, até mesmo a exploração de mão de obra, muitos elementos culturais também foram apreendidos pelos europeus no contato com esses povos, tanto africanos quanto asiáticos. E aqui repara comigo, o personagem que está em pé está representado de uma forma muito curiosa. Veja que a pele dele é amarelada. Veja que os traços humanos dele sofrem um pouco de mutações, como se houvesse uma associação a algum animal mitológico, ou até mesmo se a gente pensar do próprio horóscopo chinês. Repara isso. E repare que a expressão dele é de desespero, de indignação, de pedido de socorro, uma tentativa de interromper alguma coisa que ele não tem controle, que é justamente a partilha da China. E veja, sentados à mesa, quem são aqueles que estão partilhando a China. Eu tenho então uma senhora de véuzinho na cabeça, com a faca na mão, representando, portanto, a era vitoriana na Inglaterra, referente à Rainha Vitória, que quando jovem, quando assumiu o trono, e por muitos anos se trajava e se apresentava assim. Mas por que o rosto de uma mulher idosa, sendo que a Vitória era jovem? Porque a ideia da mulher idosa se refere à velha monarquia da Inglaterra, tá? É nesse sentido a crítica, porém muito poderosa. Bem prepotente, né? Que olha com expressão de ameaça para o seu arquiconcorrente, que está aí representado, né, trajado como um Kaiser, se referindo, portanto, à recém-unificada Alemanha, e muito poderosa e muito industrializada. Ao lado do Kaiser, nós temos a representação da figura do Czar, ou seja, dos russos. Atrás do russo eu vejo uma jovem. A mulher jovem é uma metaforização da figura da república.
na França, que não tem facas na mão. Assiste a tudo como uma espectadora. Vale lembrar que a charge e o próprio jornal são franceses. A tendência é que eles, então, de alguma forma, não lancem a França como vilã desse processo, né? E ao lado do russo, próximo também à figura francesa, nós temos o japonês, representado aí no traje de samurai. Veja que ao lado dele não tem uma faca, tem uma adaga, mostrando também toda a prepotência dos japoneses no sentido de dilapidar o território chinês e até mesmo escravizar o seu povo. Interpretou? Vamos à questão? Na imagem, representantes de algumas potências imperialistas, potências, por que potências? Países que se industrializaram já no final do século XIX, tornando-se muito poderosos, muito potentes e, portanto, potências imperialistas. Repartiam então fatias do que parece ser uma torta pizza, onde se lê China. Identificamos então já os personagens conforme a questão está pedindo. Faça o mesmo no seu caderno, tá? Caracterizando quanto aos países que cada um representa. Registre essa análise no seu caderno. Avançando, que vai sobrar da torta ou pizza. Atrás do czar Nicolau II, a França é representada por uma mulher que usa na cabeça o barrete frígio, símbolo criado na época da Revolução Francesa, e que também parece aguardar o processo de divisão da China. Ao fundo, a China é representada por um velho que ergue os braços em desespero e impotente diante da ação das potências imperialistas. Vamos avançar? Nós temos aqui um mapa da África, toda retalhada e parecem recortes muito geométricos, como se tivessem sido feitos com régua. Não, não parecem. Foram. Assim foram retalhados e determinados os territórios da África na Conferência de Berlim, determinando as áreas de influência da África que se submeteriam ao poder de cada país europeu. Repare o vasto domínio da França, representado na cor terracota, e o vasto domínio inglês, representado nessa cor de verde azeitona, né? São os que tiveram maior controle da África no século XIX. E vem a pergunta para você. A industrialização não foi um fenômeno isolado e atingiu todas as partes do globo. Neste contexto, qual foi o papel dos territórios que conseguiram sua independência política durante a Segunda Revolução Industrial? Sim, porque China, países asiáticos e territórios africanos foram fornecedores de matéria-prima para as grandes indústrias dos países europeus industrializados. E aqueles que conseguiram independência? Que países foram esses? Brasil foi em 1822, século XIX. Argentina, Paraguai, Uruguai vão ter a função de mercados consumidores. Tanto que essas independências foram patrocinadas, incentivadas pela diplomacia internacional, pelos europeus e principalmente pela Inglaterra, tá? Vamos ver para frente? Vamos avançar. Dessas alternativas, então, tem a ver países que se tornaram independentes no contexto da Segunda Revolução Industrial. A letra A fala de fornecedores de matéria-prima agrícola, para aqueles que estavam industrializando-se, referindo-se então à relação com os europeus. Receberam grande parte dos capitais excedentes europeus, absorveram camponeses que foram expulsos do campo, como foi o caso de franceses, alemães e italianos. Pelo contrário, eles exportavam essas pessoas para suas colônias na África. Conseguiram atrair capitais e mão de obra qualificada, por sua vez possibilitaram um processo de industrialização. Revelaram o potencial de países como Alemanha e França e se aliaram frente ao poder britânico. Qual será a alternativa? É a letra A, se referindo àqueles fornecedores de matérias-primas agrícolas para aqueles que estavam industrializando.
Veja que é o caso, por exemplo, do Brasil, grande exportador de algodão, açúcar e principalmente café. Bons estudos, até logo. Muito obrigada pela sua participação. Nos acompanhe na TBC, nos acompanhe também na resolução das atividades das listas. Tchau, tchau.